Bom dia para todos vocês que têm me acompanhado na leitura do livro Ave Maria do Papa Francisco, esse livro aqui. Estamos finalizando a leitura e o capítulo de hoje é Rogai por nós, pecadores. Os capítulos anteriores foram Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e agora rogai por nós, pecadores. Começa com a fala do padre. E assim chegamos ao versículo, rogai por nós, pecadores. Papa Francisco, a história da salvação começa com uma pergunta. Adão, onde estás? Lá em Gênesis 3:9. A história de Maria começa com a resposta, eis-me aqui. Lucas 1:38. Profundo, né, gente? Já começa impactante, né? Falando de algo lá do livro de Gênesis. Começando com a pergunta e a nossa Ave Maria aí, que é eis-me aqui. É como se a mãe respondesse em nosso lugar por todas as respostas que não temos dado, mas permanece um fato. Parafraseando Indro Montanelli, existem erros com perfume de roupa recém-lavada e outros que fedem como esgoto. Maria é a mãe dos pecadores, não dos corruptos. São duas coisas completamente diferentes. Aí o Papa. Maria não pode ser mãe dos corruptos, porque os corruptos vendem a mãe, vendem a pertença, a sua família, a um povo. Buscam somente seu próprio interesse, seja econômico, intelectual, político, de qualquer tipo. Fazem uma escolha egoísta, diria até mesmo satânica. Fecham a boca com a chave do lado de dentro. E Maria não consegue entrar. Eles se fecham em si mesmos. Por isso, a única oração para os hipócritas é que um terremoto mexa com eles de tal maneira que os convença de que o mundo não começou nem acabará com eles. Por isso, eles se fecham, não sentem a necessidade de mãe, de pai, de uma família, de uma pátria, de pertencer a um povo. Cultivam somente o egoísmo. E o pai do egoísmo é o diabo. Maria é a mãe de todos nós pecadores, do mais ao menos santo. É mãe. Recordo que minha mãe, falando sobre mãe, seus 5 filhos diziam: os meus filhos são como os dedos da mão, um diferente do outro. Mas se machuca um dedo, sinta a mesma dor que sentiria se tivesse machucado o outro. Nossa, eu nunca escutei isso. Eu sempre escutei que os dedos são irmãos, mas não são iguais. Mas nesse contexto, assim, né, que se você machuca um, você sente a dor como se tivesse machucado qualquer outro, não dá, né, para identificar. Enfim, voltando. Maria acompanha a estrada de nós pecadores, cada um com seus pecados. Rogai por nós, pecadores. Significa dizer, eu sou pecador, mas a Senhora cuida de mim. Maria é aquela que nos protege. Aí o padre fala, o pecado é muito parecido com um nó. No seu pontificado, o Senhor com frequência cita uma imagem que vem de Santo Irineu, de Laino, e que foi retomada pelo concílio. Maria que desata os nós. Muitas pessoas que encontro me dizem, estou fazendo a novena de Maria, desatadora de nós. Isso me recorda um provérbio que minha mãe utiliza de vez em quando ameaça. Todos os nós acabam passando pelo pente. E no meu íntimo penso, é verdade também que todos os nós acabam chegando a Maria. É belíssima essa imagem de nó e do amaranhado das linhas de um novelo de lã que Maria desata, desenrola, organiza. De quanta paciência ela precisa para isto? O Papa. A imagem utilizada por Santo Irineu remonta ao século II. O Concílio Vaticano II a retoma na Lumen. Irineu contrapõe 2 mulheres, o nó da desobediência e da falta de fé, e é desatado por Maria, exatamente por sua obediência e sua fé. É uma imagem repleta de significado. O padre. Papa Francisco
Para mim, é muito significativo o fato de o Senhor insistir em se definir como um pecador a qual Deus continua a olhar com misericórdia. Qualquer pessoa fica admirada ao ouvir um papa dizer coisa semelhante, mas reconhece-se pecador. É o primeiro passo para tornar-se santo. É a realidade, filho, é a realidade. Se dissesse de mim mesmo que sou um pecador, que não sou um pecador, eu seria o pior dos hipócritas. Desatar os nós. A fé de Maria desata o nó do pecado. O que significa isso? Os padres conciliares retomaram uma expressão do Santo Irineu que diz: o nó da desobediência de Eva foi desatado pela obediência de Maria. Aquilo que a Virgem Eva atara com a sua incredulidade, desatou a Virgem Maria com sua fé. Isso mesmo, o nó da desobediência, o nó da incredulidade. Poderíamos dizer, quando uma criança desobedece à mãe ou pai, que se torna um pequeno nó. Isso acontece se a criança age sabendo o que faz, especialmente se existe aí no meio uma mentira. Naquele momento, ela não se apoia na mãe e no pai. Sabem que isso acontece tantas vezes, então a relação com os pais precisa ser limpa dessa falta e, de fato, pede-se desculpa para que haja uma nova harmonia e confiança. Algo parecido acontece no nosso relacionamento com Deus. Quando não o escutamos, não seguimos a sua vontade e realizamos ações concretas em que demonstramos falta de confiança nele, isso é o pecado. Forma-se uma espécie de nó dentro de nós, e nós, como se nos tiram a paz e a serenidade. São perigosos, porque de vários nós pode resultar um emaranhado que vai se tornando cada vez mais penoso e difícil de desatar. Mas, para a misericórdia de Deus, sabemos bem, nada é impossível. Mesmo os nós mais complicados desatam-se com a sua graça. E Maria, que, com seu sim, abriu a porta de Deus para desatar o nó da desobediência antiga. É a mãe que, com paciência e ternura, nos leva a Deus, para que Ele desate os nós da nossa alma, com a sua misericórdia de Pai. Cada um possui alguns desses nós, e podemos interrogar-nos dentro do nosso coração. Quais são os nós que existem na minha vida? Mas, Padre, os meus nós não podem ser desatados. Não, isso não é verdade. Todos os nós do coração, todos os nós da consciência podem ser desatados. Para mudar, para desatar os nós, peço a Maria que me ajude a ter confiança na misericórdia de Deus. Ela, mulher de fé, certamente nos dirá: siga em frente, vá até o Senhor, Ele entenderá você. E ela nos leva pela mão, mãe, até o abraço do Pai da misericórdia. Ai, que lindo, né? Nós falamos sobre rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. A Ave Maria termina com o tema da morte. À primeira vista, parece arruinar essa belíssima oração, agora e na hora da nossa morte. Ouvir falar de morte sempre provoca em nós um pouco de angústia. Papa Francisco, o Senhor disse certa vez que a morte nos recorda que não somos eternos. Somos homens e mulheres a caminho no tempo, um tempo que inicia e um tempo que termina. Mas, quando a morte se aproxima, ainda que alguns a chame de irmã, a maioria de nós experimenta uma sensação de angústia. Aí o Papa fala: o diabo dá a entender a Eva que, se provar daquele fruto, será como uma deusa, não verá a morte. O pecado, a ilusão de não morrer jamais. Durante uma vida de pecado, a pessoa diz que sabe que morrerá, mas procura não pensar nisso. É uma ilusão. E assim como a Ave Maria começa com a verdade da salvação e termina com a grande verdade sobre a condição humana, fruto do pecado que entrou no mundo pela inveja do diabo. E essa é a realidade.
Sei que não é fácil, mas pensar na morte como final do caminho é uma realidade da mesma maneira que pensar em Maria como cheia de graça é outra realidade. Isso me lembra uma anedota. Um bispo argentino, meu amigo, mais novo do que eu, morreu ainda jovem. Chamaram-me na manhã de um dia 2 de fevereiro para dizerem que ele havia entrado em estado de agonia. Fui até a clínica e fiquei ali, e ele não morria. Os médicos não conseguiam explicar o motivo. Em determinado momento, chegou um sacerdote que tinha por ele a estima de um filho para com seu pai. E, de fato, era filho espiritual daquele bispo. Ele nos disse: saiam, por favor. Saí por último e vi que ele começava a falar com o bispo em agonia. Depois de pouco tempo, ele saiu. Nós voltamos e 5 minutos depois, o bispo estava morto. Alguns dias depois, encontrei aquele sacerdote, que hoje também é bispo, e lhe perguntei: o que você lhe disse? Eu lhe disse apenas: permita-se partir, tenha confiança. Não faz sentido ficar apegado a esta vida. Permita-se partir, permita-se partir, permita-se partir. Eu o encorajei e ele se foi. É bonito, ele o ajudou a assumir exatamente a realidade da morte. Nossa, que forte. Que forte. O padre. Quando éramos seminaristas, nos contavam que, no passado, nos seminários, fazia até mesmo o exercício da boa morte, ou seja, as pessoas se preparavam. Aí o Papa: eu mesmo fiz esses exercícios. O padre: verdade? Em que consistiam? O Papa: começávamos pedindo piedade ao Senhor, mas em seguida havia uma decisão do momento da morte. Quando começa o suor: Jesus misericordioso, tende piedade de nós. Quando falta a respiração: Jesus misericordioso, tende piedade de nós. Era tudo um pouco tétrico, mas naquele tempo era costume fazer isso. Era tudo muito realista. Qual era o significado, Papa Francisco? Acostumar-se com o fato de que devemos morrer. Existia também um exercício espiritual, pensar na própria morte. Fazer aquele exercício ao longo do dia nos ajudava a encarar a morte como algo normal. Naquele tempo, nos contavam sobre São Domingos Sávio, a qual, enquanto jogava com seus companheiros, perguntaram: se neste momento o Senhor dissesse que você está para morrer, o que você faria? Ora, continuaria jogando, respondeu. Para um santo, a morte é tão natural que não muda absolutamente nada na normalidade da vida. E vocês aí, o que é que vocês fariam? Ai, não sou santa, não. Que eu acho que eu endoidava na hora. Se falasse, vou morrer agora, acho que começaria a pedir perdão. Esse anedota tem também aquela pitada de humor típico dos santos. Em Jerusalém, existe uma igreja que me fascina muito, a da dominação de Maria. Deus não havia sonhado a morte. Como o Senhor recordou há pouco tempo, a morte entrou no mundo por inveja do demônio. De fato, segundo a teologia, Maria não morreu. Ela dormiu, pois foi elevada ao céu. Não viveu a angústia da morte. Quando reflito sobre esse milagre, penso em como seria a minha morte se Satanás não me tivesse feito cair em suas armadilhas. Papa Francisco, o que o Senhor pediria a Maria para a sua morte? Uma morte, espero, daqui a muito tempo. Que ela me acompanhe e me dê paz. Consegue chamar a morte de irmã, como Francisco de Assis? É uma expressão que para mim não diz muito. É claro, faz parte da minha cultura. Francisco é genial, mas eu, pessoalmente, não chamaria a morte de irmã. Gosto de pensar na morte como o ato da justiça final. Assim, a morte é, por um lado, o salário do pecado, mas, por outro, abre a porta para a redenção. Conviver com a morte não faz parte da minha cultura, mas cada um de nós tem a sua. O padre. Uma das formas de morte é, infelizmente, o suicídio.
Sempre me pergunto, quando leio nos jornais, histórias de rapazes e moças que não conseguiram administrar o peso da vergonha, de uma imagem vinculada pela internet, de uma foto espalhada por meio de um chat e decidiram antecipar sua partida desse mundo. São mortes difíceis de digerir. O Papa. São difíceis. O suicídio é um pouco como fechar a porta da própria salvação. Mas estou consciente de que nos suicídios não há liberdade plena. Assim, ao menos acredito. Ajuda-me o que disse São João Maria, aquela viúva cujo marido havia cometido suicídio jogando-se de uma ponte. Ela disse: Senhora, entre a ponte e o rio está a misericórdia de Deus. Que lindo. Creio que no suicídio a liberdade não é plena. No entanto, trata-se somente de uma opinião pessoal, não dogmática. O padre. No presídio, me contaram que há pessoas furiosas porque não conseguem se suicidar. Depois de encontrarem coragem para se matar, parece que a vida no momento final encontra forças para reagir com o último golpe e não aceita simplesmente morrer. Isso provoca um vazio em suas almas. O que o senhor sente, Papa Francisco, diante da sensação de solidão e abandono das gerações mais jovens? Também nós somos culpados desse abandono e dessa solidão, porque com nossa cultura e nossas propostas deixamos esses jovens sem raízes. Oferecemos uma cultura sem concretude, uma cultura líquida, usando a expressão de um filósofo, eu diria até mesmo gasosa, sem raízes. Penso que nossa civilização seja ocupada. Os jovens de hoje têm necessidade de erradicar-se. Maria jamais perdeu as suas raízes, as suas próprias raízes. É a filha de Israel, a filha de Jerusalém. Sempre foi fiel às raízes, mas foi para além, muito além. Sem dúvida, na vida, não se pode ir além sem se apagar as raízes. Dar raízes à flor para formar a árvore e depois o fruto. Mas o Senhor promoveu o Sínodo dos Jovens, no qual foram contadas histórias de jovens que tiveram a coragem de enfrentar até mesmo a morte por um ideal ainda maior. E isso nos enche de esperança. Aí o Papa. Sim, e também nos faz pensar no fato de que Maria tinha 17 anos, não mais no momento da anunciação. É a primeira convidada para o sínodo. Mãe da esperança. Maria não é uma mulher que se deprime diante das incertezas da vida, especialmente quando nada lhe parece correr bem. Nem sequer é uma mulher que protesta com violência, que se enfurece contra o destino da vida, que muitas vezes nos revela um semblante hostil. Ao contrário, é uma mulher que ouve. Não se esqueçam de que existe sempre uma grande relação entre a esperança e a escuta. E Maria é uma mulher que ouve. Maria acolhe a existência assim como ela se apresenta a nós, com seus dias felizes, mas também com suas tragédias, que nunca gostaríamos de ter encontrado. Até a noite suprema de Maria, quando seu filho foi pregado na cruz. Até aquele dia, Maria tinha quase desaparecido da trama dos evangelhos. Os escritores sagrados mostram esse lento escondimento da sua presença, o fato de ela permanecer muda diante do mistério de um filho que obedece ao Pai. Contudo, Maria reapareceu precisamente no momento crucial, quando grande parte dos amigos fugiu por medo. As mães não traem. E, naquele instante, aos pés da cruz, nenhuma de nós poderiam dizer qual era a paixão mais cruel, se a de um homem inocente que morria no patíbulo da cruz ou a agonia de uma mãe que acompanha os últimos instantes da vida de seu filho. Os evangelhos são lacônicos, extremamente discretos. Mencionam com um simples verbo a presença da mãe. Estava. Ela estava. Nada dizem sobre a sua reação, se chorou ou não, nada. Nem uma pincelada para descrever a sua dor. Sobre esses pormenores, mais tarde teria irrompido a imaginação de poetas e pintores que nos deixaram imagens que entraram na história da arte e da literatura. Contudo,
Os evangelhos dizem apenas, ela estava. Estava ali, no momento mais triste, mais cruel, e sofria com o filho. Estava. Maria estava, simplesmente estava lá. Novamente, a jovem de Nazaré, agora com cabelos brancos pelo passar dos anos, ainda ocupava com um Deus que só deve ser abraçado e com a vida que chegou ao limiar da escuridão mais densa. Maria estava na escuridão mais espessa, mas estava, não foi embora. Maria está fielmente presente cada vez que surge a necessidade de manter uma vela acesa num lugar de névoa e neblina. Nem ela conhecia o destino de ressurreição que o seu filho estava a abrir naquele instante para todos nós, homens. Permanece ali por fidelidade ao plano de Deus, do qual se proclamou serva no primeiro dia da sua vocação, mas também por causa do seu instinto de mãe que simplesmente sofre cada vez que um filho atravessa uma paixão. O sofrimento das mães, todos nós conhecemos mulheres fortes que enfrentaram muito sofrimento dos filhos. Nós a encontramos no primeiro dia da igreja, ela, mãe da esperança. No meio daquela comunidade de discípulos tão frágeis, um negou, muitos fugiram, todos sentiram medos. Ela simplesmente estava ali, do modo mais normal, como se fosse algo totalmente natural, na primeira igreja envolvida pela luz da ressurreição, mas também pelos tremores dos primeiros passos que havia a dar no mundo. Por isso, todos nós a amamos como mãe. Não somos órfãos, temos uma mãe no céu, que é a Santa Mãe de Deus, porque nos ensina a virtude da esperança, até quando tudo parece sem sentido. Ela permanece sempre confiante no mistério de Deus, até quando ele parece desaparecer por culpa do mau mundo. Que nos momentos de dificuldade, Maria, a mãe de Jesus, ofereceu a todos nós, possa sempre amparar os nossos passos e dizer ao nosso coração, levanta-te, olha em frente, olha para o horizonte, porque ela é a mãe da esperança. Que lindo! Que lindo é esse aqui, viu? Nós temos agora Magnífica, é porque tem latim aqui, mas eu vou continuar. Deixa eu ver se eu posso continuar. Vou continuar mais um pouco. Magnífica. Uma das coisas mais bonitas, santidade, é que, logo após ser visitada pelo anjo, Maria, sem perder tempo, se põe a caminho. Falando da fé, um confrade, seu jesuíta, São Alberto Hurtado, utilizou uma linguagem que me parece fascinante. É um fogo que acende outros fogos. É muito bonito que o discurso mais longo que Maria faz seja o Magnificat. E também aqui, pela enésima vez, Maria canta a sua pequenez. Minha alma engrandece ao Senhor. Como que dizendo, é mérito seu, é seu, não meu. Impressiona-me esse entrar e sair da palavra de Deus, esse maravilhar-se por se perceber pequeno. Vem à minha mente aquele verbo que se tornou famoso graças aos seus escritos. Primeirear. É Deus quem se antecipa e Maria diz, foi Ele quem fez a humildade de Maria. Maria se inspira no canto de Ana, a mãe de Samuel. Conhecia as escrituras, a senhora, e assim surgiu aquela maravilha para a qual contribuíram, além do conhecimento das escrituras, a capacidade de se maravilhar, a alegria, o louvor. Maria louva a Deus enquanto nós cristãos tantas vezes esquecemos a oração de louvar e a adoração. Maria adorava a Deus e louvava a Deus. Eis o que é o Magnificat. Ele vem do desejo de louvar, de rezar louvando a Deus. Como os filhos que amam tanto o pai e a mãe, que não se cansam de falar sobre eles, dão elogios. Os enamorados que se amam não cansam de dizer coisas bonitas do parceiro para os outros, o elogiam e louvam continuamente. Louvar a Deus é sair de si mesmo, uma coisa difícil para o nosso egoísmo. O padre. Uma das formas de louvar de Maria, provavelmente também a mais bela de suas qualidades, é a de deixar-se encontrar. Penso que uma das coisas que provocam o maior impacto da devoção popular seja o fenômeno das apareações,
E é belo pontuar uma coisa, Papa Francisco. As aparições não acrescentam nada daquilo que Deus queria nos dizer e nos dar. Mas eu as imagino um pouco como recapitulações de aprendizagem. Quando alguém não aprende bem um conceito, mais tarde precisa voltar para a escola e aprofundar aquele tema. Também porque o sonho de Maria é que todos se enamorem de seu filho, não tanto dela. As aparições de Maria são uma página delicada da fé popular. Papa, né? O Papa agora. Maria quer levar Jesus para todos os lugares. Ela não disse em Caná: estejam tranquilos, deixem tudo nas minhas mãos, resolverei. Não, ela não disse isso. Ela falou discretamente com seu filho e depois disse: façam tudo o que eles vos disser. O dedo de Nossa Senhora sempre está apontado para Jesus. Maria jamais disse: pode deixar que eu resolvo isso, tem a solução. Indica sempre Jesus. E as aparições podem ser experiências espirituais da pessoa que depois as transmite, ou também uma manifestação especial da Virgem Maria naquela circunstância histórica, em um momento em que a humanidade tem necessidade de ouvir o Evangelho, de ver aquele dedo de Maria que aponta para Jesus, de ouvir mais uma vez: façam tudo o que ele vos disser. Sim, existem exageros a propósito das aparições, e a igreja é sempre muito prudente. A igreja jamais fundamenta a sua fé em aparições. Não, a fé é radicada no Evangelho, na revelação, na tradição da revelação. É um repetir de Maria aos filhos. Pensem em Jesus, faça aquilo que ele vos disser. O padre, Papa Francisco, existe algum santuário de uma aparição de Maria a qual o Senhor é particularmente ligado? Não, particularmente ligado não. Tenho devoção por Lourdes, devoção por Fátima, no sentido de que respeito o modo como Nossa Senhora apareceu. Na minha cidade de origem, em Lujan, Nossa Senhora não apareceu, mas quis permanecer ali por meio de sinais milagrosos, com a imagem. Em Aparecida, no Brasil, quis deixar-se encontrar por alguns pecadores para ser a mãe do Brasil, para mostrar-se como mãe. Guadalupe, como latino-americano, também me diz muito, porque em Guadalupe não está só a experiência das pessoas que vão rezar a Virgem, mas também a dos que se aproximam para se deixarem contemplar pelo olhar de Maria. A Virgem que olha e diz: não tenha medo, eu sou a sua mãe. Essa experiência me fala muito. O problema das aparições é quando surgem alguns videntes ou pessoas que transmitem mensagens que dizem: Maria é assim. Maria indica Jesus, mas aqueles que ficam apenas contemplando o dedo de Maria e não a Jesus, não estão agindo segundo o coração de Maria. Significa, então, que alguma coisa nessa aparição não está de acordo. Isso é muito forte e importante, porque a gente precisa ter o tempo todo as nossas devoções por Maria, mas o tempo todo lembrar que Jesus é o centro. Né? Maria ela só conduz, é como o Papa disse, aponta o dedo para Jesus quando a gente esquece de olhar para ele. Né? Eu acredito que todo católico, verdadeiramente católico, não de IBGE, sabe disso. Mas tem aquelas brechas que o inimigo fica para poder atingir, então por isso que eu estou ressaltando aqui. Continuando. Existe outro elemento particular da figura de Maria. É querida também por irmãos que não compartilham a fé no Filho. O povo muçulmano, por exemplo, é muito devoto de Maria. No Alcorão, o nome de Maria aparece 34 vezes. E quero pensar que se algum dia o mundo voltar à unidade, será em nome de Maria. Existe aquele belíssimo costume, no primeiro dia do ano, de confiar o ano novo a Maria. Existem pessoas que não creem no seu filho, mas creem na mãe. É curioso. O bispo de um país africano, no qual convivem em paz cristãos e muçulmanos, me contava que durante o ano do Jubileu da Misericórdia havia fila o dia inteiro para entrar na catedral. Quando as pessoas entravam, alguns se aproximavam do confessionário, outros se colocavam em oração, mas a maioria parava diante do altar da Virgem Maria. Eram os muçulmanos. E o bispo lhe perguntava muitas vezes: mas por que vocês vêm aqui? E eles:
o jubileu é também para nós. Iam até o lugar dedicado à Virgem Maria porque está muito próxima do povo muçulmano. Provavelmente, em parte, é por essa característica de a Virgem ser a mediadora. Se uma criança perguntasse, Papa Francisco, o que significa que Maria é mediadora? Qual a imagem o senhor utilizaria para lhe explicar? Diria que aquela aproxima duas partes que estão distantes e depois retira, que reúne e depois desaparece. Maria nunca se coloca como a protagonista, jamais. E quando nos santuários ou nas aparições se vê uma pastoral em que Maria é a protagonista, que não indica o seu filho, então há algo errado. Maria jamais se colocou como protagonista. O padre. De fato, esse é também o sentido da segunda parte do Magnificat, em que Maria insiste em dizer que o protagonista é ele. Ele derruba, exalta, auxilia. E me agrada essa humildade de Maria. Ela não dá soluções, oferece perspectivas. E quase parece que na segunda parte do Magnificat, ela tenha resumido todas as profecias do Antigo Testamento, de Amós, de Ageu, de Isaías, de Ezequiel, que dizia, um dia chegará, um dia chegará. E Maria diz, eis aqui, esse dia chegou. Há uma profecia concreta do Antigo Testamento que o Senhor encontra no canto do Magnificat. O padre. Papa, como eu lhe dizia, existe uma relação direta com o Cântico de Ana, do primeiro livro de Samuel, que tem a mesma estrutura que o Magnificat. Mas todas as profecias estão ali, e também os livros históricos. Canta-se a Deus, o que derrubou, venceu, defendeu seu povo. Depois os profetas Isaías e Amós, por exemplo, quando falavam dos ricos e poderosos. Maria diz, humilhou os poderosos. Cantam as proezas do Antigo Testamento que o Senhor realizou, as grandes obras do Senhor. Ainda que não tenhamos nenhuma fotografia que nos mostre como Maria era realmente, de vez em quando fantasia que a fotografia mais bonita de Maria foi tirada por seu filho no Monte das Bem-aventuranças, quando disse, bem-aventurado os pobres de espírito, ou seja, felizes os humildes. Gosto de pensar que ele tinha em mente a imagem de sua mãe, que havia visto em casa. Essa atitude consoladora de Maria nos recorda que, quando Deus entra na história, Ele o faz para que as coisas não permaneçam como são. Então, com humildade, lhe pergunto, Papa Francisco, onde o Senhor vê, como Papa, que está germinando este novo reino que está nascendo hoje? Quais são os sinais da esperança? Ocorre-me uma palavra que não gostaria que fosse mal interpretada. Paciência. Quando Deus entrou no mundo por meio de Maria, Ele o fez com paciência. E quando vejo o povo cristão paciente, os enfermos que aceitam a enfermidade, as mães de família, os idosos solitários que suportam essa condição, os detentos e tantos que suportam a dor com paciência, penso que quem padece com paciência se une à paixão de Deus em Cristo. É isso. Quando penso em sinais de esperança, a palavra que vem à minha mente é paciência. Nesse sentido, a propósito da paciência, me impressiona outra imagem. Talvez eu mesma a tenha inventado. Maria fazendo a via sacra. Mas uma via sacra ao contrário, a partir da 14ª estação até a primeira, vendo todas as coisas que diziam sobre seu filho que não estavam mais ali. Ai, gente, eu acho tão bonito esses raciocínios, que essa conversa assim tá tão gostosa de ouvir, de ler aqui para vocês, porque como eu tô lendo, é como se o padre estivesse conversando com o Papa. Eu aqui lendo, imaginando vocês aí me ouvindo, né? Porque olha pra você ver, olha que legal. Ele imaginando a cena de Maria fazendo a via sacra. Quando a gente tá no período da quaresma, que a gente faz aquele encontro ao contrário. Aquele encontro das mulheres com homens, sabe? A noite do encontro mesmo. Que as mulheres vão de um lado e os homens vão do outro. Gente, eu chorei horrores participando. Todo ano que tem eu participo. Eu me lembro que teve uma via sacra em Pindaí, que eu participei. Tem uma mulher, o nome dela é Maria também.
Maria, ela ajoelhava em cada estação e ela chorava que ela soluçava. Quando chegava nos momentos em que Jesus apanhava, ela chorava que ela soluçava. E é muito interessante essa questão de fazer a via sacra, ao contrário. E quem é mãe sente, eu acredito que sente com mais intensidade, né? Então, quando faz a via sacra ao contrário, ela vindo, ela acreditando, ela visualizando tudo aquilo que um dia foi um sonho, tudo aquilo que um dia estava escrito que realizaria, sabe? E eu fico imaginando o sofrimento dessa mulher. Você vê que não fala do sofrimento dela, da dor. A Bíblia não fala da dor. Mas a gente fica imaginando, assim como não fala como é que foi a criação de Jesus, né? Se Jesus teve cólica, se Jesus foi um menino arteiro, como que foi Jesus, se ele deu o trabalho ou não deu. Eu imagino que não deve ter dado trabalho. Tem tantas crianças que eu olho assim, eu vejo meus meninos e outros meninos e eu falo assim, nossa, esse menino é tão tranquilo. E os meus meninos são tão agitados. Os próprios irmãos, aqui o livro deu o exemplo dos dedos, né? Que são irmãos, mas não são iguais. Os meus meninos são, assim, José, ele gosta mais de ficar em casa, a Nanda gosta mais de sair. Como é que era Jesus? Como que era Jesus, gente? E é gostoso esses exercícios, porque o padre, ele nos convida o tempo todo a imaginar coisas que a gente já imaginou, mas também imaginar coisas que a gente não imaginou. Eu sempre ficava pensando na infância de Jesus, mas eu nunca pensei em fazer a via sacra imaginando Maria ao meu lado. E agora, nesse momento, eu vou fazer essa pausa, porque eu quero imaginar isso. Eu quero imaginar Maria fazendo a via sacra, eu quero imaginar todo esse cenário acontecendo e eu quero sentir. E eu convido vocês também para sentir isso. Tá terminando, tá bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo, bem pouquinho mesmo, tem menos de 10 páginas, mas eu vou deixar para continuar depois e vou permitir a gente fazer essas imaginações, construir essas imaginações. Todos esses cenários que vem na sua mente, seja da via sacra, seja da infância de Jesus, seja sobre esse tempo que Maria esperou, né? Sobre tudo isso, sobre o próprio sofrimento de Jesus, mas por ser um livro de Maria, este é um momento para a gente convidar a estar com ela, a imaginar. Em nenhum momento colocar ela a superior de Jesus. E eu volto para a imagem, que eu falo que eu gosto dessa imagem de José, porque ele continua aqui grande, e Maria, ele é o homem da casa, né? E ele me lembra Jesus. Jesus é o centro da nossa vida, do nosso lar, né? Então eu deixo esse convite para vocês. Amanhã eu volto com o último. Era para ser hoje, mas eu vou deixar para amanhã. O último capítulo, o último momento desse livro tão bacana que foi, que está sendo, né, o do Papa Francisco, Ave Maria. Esse também eu finalizei ontem, mas eu não vou fazer a leitura dele, mas eu vou deixar como dica aqui para vocês.